Seja muito bem-vindo ao terceiro dia da semana HIT, a semana de revisão intensiva com resolução de questões. Espero que você aproveite a aula de hoje. Lembra de assistir sentado, do computador, no ambiente favorável, anotar tudo aquilo que não sabia para rever depois e esteja presente domingo às 16 horas no YouTube do Grupo Magic Off para participar do grande final, o último dia aí, do fechamento da semana HIT e participar, concorrer aos prêmios. Então, boas aulas, bons estudos e até daqui a pouco. Um abraço. Bom, pessoal, vamos falar agora de ecoendoscopia. Principalmente a gente vai falar algumas indicações que são cada vez mais crescentes, aí a gente faz cada vez mais eco, indicações terapêuticas, indicações diagnósticas e de lesões subepiteliais, que são realmente é um tema muito recorrente em prova de residência, tá bom? Então, inicialmente, uma questão. As indicações diagnósticas de ecoendoscopia. Então, uma das principais são lesões subepiteliais, GIST, que é o que realmente cai muito mesmo em prova, cai muito, tem que saber tudo de GIST, cai todo ano, cai GIST. Outras são tumores neuroendócrinos, entre aspas aqui, porque como a gente viu na aula do módulo de estômago, elas são lesões originadas no epitélio, só que são em camadas mais profundas do epitélio, então muitas vezes ela tem um aspecto subepitelial, mas é originária no epitélio. Leiomiomas, lipomas, tivanomas, metástases, pâncreas ectópico, etc. Qualquer sítio acessível à ecoendoscopia, a gente pode fazer eco. Em geral, o intestino médio, duodeno distal até ilho, perto do ilho distal, realmente é muito difícil chegar com eco. Lesões também de cólon, a gente faz menos eco, precisa ter mais recurso, equipe com mais expertise. Mas em geral, estômago, duodeno, esôfago, reto, aí realmente são os lugares mais frequentes. A região biliopancreática, tumores de pâncreas, também tem aparecido bastante, a incidência tem aumentado bastante. Lesões de vias biliares de papila. Lesões hepáticas, também podemos fazer ecoendoscopia. Estadiamento de tumores do trato gastrointestinal e endometriose, também ecoendoscopia baixa. As indicações terapêuticas, que têm crescido também bastante. Então, temos drenagem de coleções, aqui é um exemplo ilustrado, temos o estômago, duodeno, terceira porção duodenal, quarta porção duodenal. Formação de pseudocistos por lesões pancreáticas, a gente faz drenagem ecoguiada dessas coleções. Podemos fazer drenagem transgástricas de vias biliares intrahepáticas, drenagem a partir do bulbo para o colédoco também e drenagem da vesícula por via endoscópica. Coleções baixas até a gente consegue fazer drenagem por colonoscopia. Temos marcações de tumores para radioterapia, então colocação de marcadores metálicos em tumores principalmente de pâncreas, que vão guiar a radioterapia para uma ação mais precisa. Gastroenteroanastomose é uma indicação que tem crescido, pacientes com tumores avançados, ou tumores de duodeno, ou de pâncreas, ou até de estômago aqui distal, que tem infiltração nessa região, às vezes até de vesícula também. A gente faz uma punção a partir aqui do estômago, de uma alça ou duodeno distal, ou de jejuno, faz punção e coloca essas próteses LANS em formato de ioiô, e realmente esses pacientes respondem muito bem a esse tratamento, são pacientes com tumores avançados, muitas vezes carcinomatose. É um paciente que ninguém quer operar, a cirurgia tem resultados ruins. As próteses endoscópicas aqui também tem suas complicações, é um tratamento realmente muito promissor, tem ganhado espaço. Ablação de cistos pancreáticos, então injeção de substâncias ou até utilização de radiofrequência. Temos também neurólise do plexo celíaco, pode ser feita por ecoendoscopia e punção, então aqui temos o plexo celíaco, aqui o ecoendoscópico no estômago, a gente faz essa punção dessa região, injeta álcool corticoide no plexo celíaco, ajuda no controle de dor de pacientes com pancreatite crônica, pacientes com tumores de pâncreas, principalmente inoperáveis, né? Temos também indicação de varizes, né, para tratamento de varizes, principalmente varizes de fundo gástrico, a gente avalia na ecoendoscopia, faz injeção, e aqui é o aspecto pós-tratamento, então essa sombra aqui, esse material, é o que a gente injetou na ecoendoscopia, e vê que o fluxo realmente foi controlado aqui nessa região, forma até uma sombra que a gente deixa de ver o fluxo vascular com recurso de dor. Então, tem uma gama grande de indicações terapêuticas da ecoendoscopia.
Voltando para a nossa questão, mulher de 35 anos teve uma pancreatite biliar grave há 1 ano. Há 6 meses começou com empachamento, vômitos, dores abdominais, com piora recente, perda de 5 quilos no último mês. Fez toma de abdômen, viu um pseudocisto na cabeça do pâncreas, um pseudocisto de 5 centímetros, sem outros achados relevantes. Qual que é a melhor conduta? Drenagem cirúrgica, minimamente invasiva, observação com tomo seriada, drenagem endoscópica ecoguiada, observação clínica e suporte nutricional com sonda nasoenteral. Então, vocês estão tendo aula de ecoendoscopia, não me decepcionem, drenagem endoscópica do pseudocisto. A comparação, saiu um estudo randomizado grande que comparou isso com a drenagem cirúrgica. A drenagem ecoendoscópica é mais barata e diminui o tempo de internação do paciente. Então, sem maior morbidade, sem maior custo. Então, isso realmente foi algo que depois a favor da drenagem endoscópica como favorável. Tem indicação de drenagem ecoendoscópica paciente com sintomas relevantes, crescimento do pseudocisto. O tamanho do pseudocisto em si não é um fator que indica. O paciente pode ter um cisto de 10 centímetros ou de 5 centímetros. Se não estiver causando sintoma, a gente tenta observar clinicamente. Não estiver crescendo também, a gente tenta observar esse paciente clinicamente. Se cresceu ou está causando sintomas relevantes, aí a gente intervém a despeito do tamanho também. Então, algumas fontes dizem que só trata acima de 6 centímetros, isso caiu por terra. Se tiver causando sintoma e ele for menor do que isso, a gente indica tratamento preferencialmente com endoscopia. Então, vamos falar agora de lesões subepiteliais, uma coisa que cai muito em prova, principalmente questão de GIST, mas tem que entender o tema em geral, porque as outras lesões subepiteliais são os diagnósticos diferenciais, então a gente tem que interpretar os achados. Então, 3 questões na prova da USP no mesmo ano, então uma coisa que realmente, 4, cai muito, aparece muito em prova. Então, como introdução, a gente tem que conhecer as 5 camadas ecoendoscópicas do trato gastrointestinal. Basicamente, a gente acrescenta um para cada camada que a gente está acostumado. Então, nós temos mucosa, submucosa, muscular própria e, no caso do esôfago, adventícia, nos outros órgãos, a serose. Então, são 4 camadas. Na ecoendoscopia, a gente acrescenta uma pela interface ecogênica entre 2 superfícies diferentes. Então, vamos olhar nesse exemplo aqui. Então, temos aqui essa primeira camada mais branquinha, hiperecóica, que seria a mucosa superficial. Camada 1, mucosa profunda. Camada 2, submucosa mais branquinha. Camada 3, muscular própria. Camada 4 e aqui a serosa, camada 5. Então essas são as 5 camadas ecoendoscópicas. Quando a gente vai ver uma lesão subepitelial, a gente tem que ver de onde se origina. Então temos uma lesão subepitelial aqui. A gente vem seguindo as camadas, então a gente está vendo aqui a submucosa vem para cá e vem para cá, então ela envolve a lesão na submucosa, e acima da lesão só tem 2 camadas, a mucosa profunda e a mucosa superficial, então é uma lesão originária na camada submucosa. Então, dando outro exemplo aqui, temos a camada mucosa superficial, a mucosa profunda, submucosa e muscular, seguimos a muscular aqui que abre nessa lesão. Então, essa aqui é uma lesão originária na camada muscular própria, certo? Então, temos aqui a estrutura das camadas e aqui fusão de todas as camadas. Isso aqui é uma lesão que acomete, inclusive, a muscular do órgão. Então, uma lesão pelo menos T2 aqui, no caso, que era uma lesão gástrica, certo? Então, tem que conhecer as 5 camadas. Aparece realmente em questão de prova. Minha opinião pessoal, que isso é muito específico para quem está fazendo prova de R1, mas aparece, então tem que conhecer as camadas ecoendoscópicas, tá? Então, a ecoendoscopia tem uma especificidade de praticamente 100% para diferenciar a compressão extrínseca de lesão subepitelial, porque às vezes na ecoendoscopia você só vê que está abalado na visão endoscópica. Você não sabe se isso aqui é da parede ou de fora. Então, a ecoendoscopia ajuda a diferenciar isso. Agora, não se assustem com a lista. Vou vomitar a lista para vocês e no final eu vou dar a lição principal. Na segunda camada, mucosa profunda, pode ter tumores neuroendócrinos, pâncreas ectópico na muscular da mucosa, que está na segunda camada, GIST, leiomioma. Na terceira camada, submucosa, pode ter pâncreas ectópico, pode ter lipoma, pode ter chivanoma, pode ter tumor neuroendócrino, porque o tumor neuroendócrino ele vem aqui da segunda, mas às vezes ele desce infiltrando, né? E aparece na terceira camada. Na quarta camada muscular pode ter GIST, leiomioma, pâncreas ectópico, linfoma, metástases. Eles também podem ser linfoma e metástase, pode ser em qualquer camada. Então, fica aqui uma salada.
a gente tem que conhecer mais ou menos o que se origina onde, mas o que vai definir que tipo de lesão que é, até porque giste leiomioma pode ser na segunda, pode ser na quarta, pâncreas ectópico pode ser em qualquer uma, enfim. Como fica uma salada, o que vai definir para a gente qual que é a lesão é punção ecoguiada com imunohistoquímica. Sem imunohistoquímica a gente também não mata a charada. A sensibilidade da punção ecoguiada é muito baixa para lesões abaixo de 15 a 20 milímetros. Acontece mais ou menos o efeito do palito na azeitona. Você tenta pegar a azeitona com palito, ela fica fugindo para o lado. E o diagnóstico da punção é pela oscilação da agulha, à medida que o tecido vai entrando dentro da agulha, à medida que você oscila. Se você oscila muito pouco, uma lesão de 15 milímetros, não vem tanto tecido dentro da agulha ecoendoscópica e a gente não consegue fechar o diagnóstico. Então, e lesões pequenas normalmente não tem conduta cirúrgica. Então a gente fica fazendo só acompanhamento dessas lesões. Então aqui é um exemplo de uma lesão de aspecto subepitelial, esse aqui vem um giste na nossa punção. Então o giste é o que mais cai, a gente tem que saber. 60 a 70% são localizados no estômago. O segundo lugar mais comum é o delgado. Depois cólon e reto, e no esôfago é muito, muito raro o giste. O giste se origina nas células de Carral. Fazem muita confusão com a origem de giste com tumor neuroendócrino. Tumor neuroendócrino, células enterocromafins. Giste, células de Carral, que são as células marca-passo do trato gastrointestinal. Diagnóstico diferencial, principal, leiomioma. Leiomioma, leiomioma, leiomioma. O que vai diferenciar? Vou repetir 5.000 vezes nessa aula. O que vai diferenciar é a imunohistoquímica. Gistes mais agressivos podem fazer diagnóstico diferencial com leiomiosarcoma, chivanoma, cujo marcador é o S100, metástases, lipoma e tumor desmoide. O diagnóstico, então, quais são os marcadores que tem que saber todos eles? O c-KIT, que é o CD117, positivo em 90 a 95% dos casos. Quando ele é negativo, a maioria dos gistes apresenta o PDGFRA positivo. Casos que é negativo o c-KIT e o PDGFRA são considerados gistes selvagens, que podem ser até 10% dos casos. É importante ter c-KIT, saber se tem isso ou não, por causa da terapia-alvo. Os casos que são negativos normalmente não respondem à terapia com imatinib e sunitinib. Outros marcadores, CD34, positivo em 60 a 70% dos casos, e o DOG1, positivo em até 75% dos casos. O DOG1 não confunda, não tem nada de cachorro aqui, é Discover of GIST, o DOG1, tá certo? Então, os tipos histológicos de GIST são células fusiformes, epitelioide e misto. Então, só a análise histopatológica vai vir isso aqui inicialmente. Sem imunohistoquímica, isso aqui pode ser músculo normal, isso aqui pode ser um leiomioma, então tem que fazer imunohistoquímica para saber o diagnóstico. Na ecoendoscopia, a lesão habitualmente se localiza na quarta camada, que é a muscular própria, mas pode se originar na muscular da mucosa, que é a segunda camada, tá? É a mucosa profunda que envolve a muscular da mucosa. Na ecoendoscopia, normalmente são lesões hipoecóicas, como neste caso aqui. Essa é uma lesão bastante característica, mas sem a imunohistoquímica não dá para matar. Então, a lesão originada na quarta camada, hipoecóica, regular, homogênea, então o aspecto dela é parecido em toda a lesão. Esse aqui é uma lesão clássica de GIST, tá? Sinais indicativos de comportamento mais agressivo, lesões maiores que 5 centímetros, margens irregulares, áreas císticas dentro, que podem ser pontos de necrose. Acometimento linfonodal é raro, mas pode acontecer em até 10% dos gistes. E presença e manifestação com sintomas. Um dos mais comuns são lesões ulceradas, que o paciente apresenta HDA. Mitose, isso aqui não vem na punção ecoguiada, isso vem só na peça, depois na análise histológica. Mais que 5 por 50 campos de grande aumento é uma característica preocupante. Ser ulcerado também e gistes não gástricos são mais agressivos em geral. Lembrando que o diagnóstico de leiomioma só dá pela punção, novamente, reforço esse ponto, só dá pela imunohistoquímica. Mesmo que o GIST tenha comportamento agressivo, aí faz diagnóstico mais diferencial com leiomiosarcoma. Conduta, punção, punção e punção, tá? O FNA é o termo que a gente usa, que é Final Needle Aspiration. É a sigla do inglês para a punção ecoguiada que a gente faz. Alternativas diagnósticas.
Ou às vezes a punção foi difícil, não conseguiu, veio negativa, ou não tem punção, você faz endoscopia e quer fazer o diagnóstico. Então, mas o padrão ouro é a punção. Alternativa, destelhamento, então temos uma lesão subepitelial aqui, a gente veio, fez uma incisão na lesão, aprofundou, chegou aqui e faz um monte de biópsia mais profunda. Então isso aqui, nesse caso, fechou o diagnóstico de giste. Era uma lesão com foco de calcificação, que a punção não deu o diagnóstico. Macrobiópsia, a gente vem uma alça aqui e arranca o naco da lesão, então faz uma análise mais profunda. Biópsia sobre biópsia, você vai cavocando com pinça até tentar chegar numa região mais profunda. Biópsia sobre biópsia não é um método muito bom, mas é uma alternativa se não tiver outras, tá? Então essas alternativas são válidas para todas as lesões subepiteliais, não é só para giste. Tratamento cirúrgico para giste, para lesões a partir de 15 a 20 milímetros. Pode ser até ser ressecado endoscopicamente, mas são métodos avançados, conduta de exceção, que dificilmente vai aparecer em prova para vocês. Existem opções de ressecção combinada. Esse aqui é um caso que a gente fez junto com o pessoal da cirurgia. Então a gente, por endoscopia, a gente ia mostrando onde estava a lesão, que era uma lesão pequena, que por laparoscopia o cirurgião não conseguia achar. Então aqui é o grampeador, aqui é a parte do estômago que está sendo ressecado, e aqui a linha de grampeamento, aqui é o aparelho em retrovisão, a gente tem um aparelho aqui é a linha de grampeamento que a gente viu depois, então não causou nenhuma estenose, nenhum problema, e tirou o giste inteiro, tá? Se a lesão tem um crescimento mais endofítico, muitas vezes a gente consegue ressecar por endoscopia com o cirurgião acompanhando. Então, essas ressecções combinadas também têm aumentado a incidência. Leiomioma, então, é mais comum na quarta camada, assim como o giste. No estômago, o giste é mais comum. No esôfago, o leiomioma é mais comum, que o giste é muito raro no esôfago. Mas, novamente, o diagnóstico é imunohistoquímica. Os marcadores, desmina, actina de músculo liso, e vai vir aí, os marcadores para giste vão vir negativos. O tratamento é conforme sintomas. É uma lesão benigna, com baixíssimo risco de malignização. Só opera se o paciente tiver sintomas relevantes que possam ser atribuídos ao leiomioma. Lipoma é composto por adipócitos maduros. Na endoscopia, em geral, uma lesão amarelada. Quando a gente cutuca ela com a pinça, ela afunda, né? Uma lesão fibroelástica, que a maioria das lesões, você cutuca com a pinça, ela foge, ela vai para o lado, você vai cutucar de novo, ela foge. No caso de lipoma, ela afunda onde você aperta. Então é o que a gente chama de pillow sign ou sinal do travesseiro. Então é uma característica bem sugestiva de lipoma, lesões amareladas com sinal do travesseiro. Na ecoendoscopia, é uma das poucas lesões que a gente mata o diagnóstico só pelo aspecto ecográfico. É a única lesão que tem aspecto hiperecóico. Então esse exemplo que a gente já viu em outro slide é uma lesão hiperecóica. Aqui então a gente tem a camada aqui, a mucosa superficial, mucosa profunda, submucosa. A submucosa vem para cá, ela abre, né, faz um V. Aqui é a submucosa. E envolve aqui a lesão. Então uma lesão de terceira camada, que é a submucosa, hiperecóica, isso aqui já mata a lipoma. Não precisa fazer punção, não precisa fazer mais nada. Assim como o leiomioma, a gente só resseca, só trata se tiver sintomas importantes. Existem métodos de ressecção endoscópica, mas via de regra a ressecção é cirúrgica, certo? Tumores neuroendócrinos, então, se originam nas células enterocromafins, da mucosa profunda, por isso que dá um aspecto de ser subepitelial, mas é uma lesão epitelial. Na ecoendoscopia é uma lesão normalmente hipoecóica e irregular. Topografia, então, na segunda camada, então uma lesão aqui que a gente vê abrindo na segunda camada, tem a camada mucosa superficial acima, ela vem logo abaixo. O diagnóstico pode ser feito, como a lesão é mais superficial que as demais subepiteliais, pode vir o diagnóstico na mucosa, na biópsia da mucosa mesmo, mas caso que não venha, a gente tem que fazer eco com punção. E, como sempre, quem mata a charada, imunohistoquímica. Os marcadores, esses marcadores são de imunohistoquímica, da punção, não são marcadores presentes no sangue, tá? Cromogranina, sinaptofisina e enolásia. Questões. Nos tumores neuroendócrinos, a coleta de material para avaliação citológica ou histológica pode ser realizada. Biópsia sobre biópsia, biópsia após mucosectomia ou destelhamento, punção ecoguiada, todas estão corretas. Vimos isso, são métodos alternativos que servem para qualquer lesão subepitelial. Sobre o giste, o que é correto? A, o diagnóstico é baseado na histoquímica. B, a incidência é maior no delgado.
C tem origem nas células enterocromafins e D é patognomônica a presença de células fusiformes. Então, vimos sim, imunohistoquímica, falei a aula inteira e continuo repetindo. O diagnóstico é na imunohistoquímica. Maior incidência no delgado? Não. Primeiro estômago, depois delgado. Origem em células enterocromafins? Não. Isso aqui é neuroendócrino. Origem nas células de Carral. Patognomônico a presença de células fusiformes? Não. Leiomioma também tem célula fusiforme. O que mata a charada é imunohistoquímica. Nova questão sobre GIST, no mesmo ano na prova da USP. CKIT e DOG1 estão sempre presentes. Já sabe que é errado, né? Falou sempre aqui, já está errado. B. PDGFRS é presente em até 14% dos casos, está relacionado a mais GIST gástrico do tipo epitelioide. C. S100 positivo dá o diagnóstico de GIST. E D. CD34 é um marcador específico para GIST, está presente em 95% dos casos. Então, sempre presente? Não. Isso aqui, 14%? Não sei, vamos ver as outras. S100 positivo é GIST? Não. S100 é marcador de Chivanoma, um marcador de célula de origem neural. CD34 é um marcador de GIST, mas 95% é só o CKIT no máximo, 90%, 95%. CD34 é cerca de 60%, 70% só. Então, alternativa B. Mais uma questão, tumor neuroendócrino. Comparado com o adenocarcinoma, o carcinoma neuroendócrino causa metástases tardiamente. B. O tumor neuroendócrino de reto de 13 milímetros tem incidência não significante, baixo risco para metástase. C. Neuroendócrinos estão mais frequentemente associados a síndromes hereditárias. E D. O neuroendócrino na ecoendoscopia, tipicamente na segunda e terceira camada, mucosa e submucosa, hipoecóico e homogêneo, por vezes isoecóico. Então, alternativa A. Não confunda os tumores neuroendócrinos com os carcinomas. Neuroendócrinos são lesões neuroendócrinos mais agressivas. Quando a gente viu na aula de estômago, a gente viu que os carcinomas são aquele grau 3 pelo MS, são lesões que causam metástases precocemente. Neuroendócrino passou de 10 milímetros, a gente já se preocupa mais com metástase. Então, lesão de 13 milímetros, a gente tem que fazer todo o estadiamento antes de pensar em ressecção endoscópica. Mais frequentemente as síndromes hereditárias, não. Mais frequente, vira e mexe, como as síndromes hereditárias têm mais neuroendócrino, vira e mexe aparece enunciado em questão, etc. Mas em termos globais, é mais comum neuroendócrino esporádico. Ou com fatores de risco como gastrite atrófica, etc., que não são síndromes hereditárias. E, como eu falei, é muito específico, pedir camada de ecoendoscopia, etc., mas cai. Então tem que conhecer. Não tem muito segredo também. O trato gastrointestinal tem 4 camadas, é só por uma na frente, que é a mucosa superficial. Depois temos as camadas ecoendoscópicas, certo? Então lembrar que a origem dos neuroendócrinos, tudo a gente lembra e mata a questão. Resumão da nossa aula. GIST na endoscopia pode ser ulcerado, mas inflamado, etc. Aumenta a incidência no estômago. Na eco são lesões em geral hipoecóicas e homogêneas. Normalmente na muscular própria, que é a 4ª camada. Marcadores, que é o que tem que saber. É o CKIT, que é o CD117, CD34, DOG1. CKIT negativo, a gente tem o PDGFRA. Leiomioma e leiomiosarcoma são lesões parecidas com o GIST, né? Mesmas características, mesmas camadas, mas é mais comum no esôfago e no delgado do que o GIST. Marcadores, que é o que vai matar a charada, actina de músculo liso e desmina. Então a grande guerra das questões é aqui, GIST e leiomioma, tá? Lipoma são lesões amareladas com sinal do travesseiro, que a gente afunda ela quando vai cutucar ela na endoscopia, são hiperecóicas na 3ª camada, formada por adipócitos maduros. Imagens características, não precisa fazer punção ecoguiada. Tumor neuroendócrino são lesões polipoides, pode ser céssio ou aspecto mais de lesão subepitelial. São lesões hipoecóicas, homogêneas em geral também regulares, origem na 2ª ou 3ª camadas. Marcadores da imunistoquímica da punção, cromoganina enolase, cromoganina A e sinaptofisina. S100 é marcador de célula de origem neural, que é o Chivanoma. Espero que você tenha aproveitado, tenha aprendido aí novos conceitos que com certeza estarão presentes na sua prova no final do ano. Amanhã tem outro dia, nosso encontro aqui novamente, novas aulas, novos conceitos para você aprender e domingo a grande live com fechamento com chave de ouro e muitas surpresas aí para você domingo 16 horas no YouTube do Grupo Medcoff. Um abraço e até amanhã. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia.
importante, vai cair em alguma questão, se não for cair você precisa saber também.